Boa noite. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As crianças podem subir para o culto infantil. Convido os demais irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 19, aí à medida que nós formos expondo, nós vamos lendo os demais versículos. Diz assim a palavra de Deus: Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante faz. Quero orar agora também pelos irmãos enfermos e pela palavra. Vamos curvar nossas cabeças e clamar ao nosso Deus. Pai, te agradeço por que o Senhor nos trouxe até aqui e nos reuniu como igreja. Te peço agora pelas vidas das irmãs Jússi, Júlia, a irmã Ana, a irmã Evelyn, a irmã Isla e também pelo irmão César. O Senhor sabe o que eles têm enfrentado, todas as dores, todas as dificuldades, ó Deus, e nós te clamamos que o Senhor visite cada um deles com a tua cura. Nós não temos como fazê-lo, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso e entregamos a Ti todo o cuidado e que o Senhor os visite com as Tuas consolações, com o Teu amor, animando eles e fazendo-os perseverar, Senhor, e curando. Isso é o que nós Te pedimos. Te peço também agora pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor me use como Teu instrumento, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ao meu e dos meus amados irmãos, transformando, edificando e nos direcionando cada vez mais para perto de Ti. Te peço também, ó Deus, por aqueles que ainda não professaram fé em Ti, ó Deus, que esse seja o momento de transformação, que eles compreendam a Tua maravilhosa oferta de amor em Cristo Jesus. E aqueles que estão afastados, ó Deus, que também seja o momento de se reconciliarem com Ti e de caminharem firmes em direção ao Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, meus amados irmãos, olhando para a história, olhando para tudo que nós conhecemos da história, nós percebemos que os homens, eles sempre tenderam a buscar algum tipo de organização, buscar algum tipo de uma maneira de viver que lhes trouxesse segurança, lhes trouxesse paz. Seja através de um clã familiar, seja através de um estado, de um país, enfim. Nós podemos olhar que sempre tivemos grandes líderes que lideraram esses clãs e que lideraram essas nações. E sempre surgem, então, pessoas, homens e mulheres dispostos a servirem a nação, liderando elas. Nós olhamos, então, na história, nós percebemos vários impérios que surgiram, como o Império Persa, como o Império Grego, como o Império Romano, sempre liderados por um homem. As pessoas, então, elas sentiam-se, e hoje ainda elas sentem-se seguras, estando em coletividade e vivendo debaixo da tutoria de alguém, debaixo de alguém que os leve a segurança, paz, a conquistas. Muitos olham a história e talvez pensem assim: como seria bom eu ter vivido no tempo dos vikings, poder conquistar tudo, sair, expandir o reino, através de todas essas batalhas, tudo que eles viveram. Outros talvez olhem e pensem como seria interessante ter vivido no auge do Império Romano, como eles dominaram, como eles foram o maior império da história. Talvez você prefira olhar, então, a história um pouco mais recente e se identifica com Winston Churchill. E você vai ver nele um grande homem que liderou o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Então, ele comandou lá a nação dele, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Você olhando a história, você vai perceber grandes homens, obrigado, irmão Fábio, e grandes mulheres que lideraram, que de alguma forma comandaram nações. Exemplo disso, Joana d'Arc, uma francesa que comandou o exército francês em grandes vitórias. Talvez Alexandre o Grande te venha à mente, talvez Napoleão Bonaparte,
Mahatma Gandhi ou até Nelson Mandela vêm à mente, então, como homens que lideraram uma nação ou uma causa. Talvez, olhando, então, para o nosso Brasil, você possa lembrar de Pedro Álvares Cabral, talvez de Dom Pedro I, Dom Pedro II, com a importância que eles tiveram, talvez o Marechal Cândido Rondon, quando esteve à frente do Brasil, ou talvez agora, queira ou não, você coloque talvez a sua esperança ou não em Bolsonaro. Citando alguns exemplos só de como nós podemos perceber claramente como o homem é um ser coletivo e de como ele busca, então, essa coletividade. Nós olhamos para esses líderes e muitos deles, eles se sacrificaram por um ideal que eles tinham, por uma maneira de enxergar o mundo, por um amigo, talvez, ou apenas para fazer o seu nome conhecido e ser reconhecido na história como alguém importante, como alguém que tinha um ideal. Nós, como cristãos, nós sabemos que nós somos peregrinos e forasteiros, e que a nossa pátria ela não está aqui, a nossa pátria ela é celestial. Nosso líder não é ninguém menos do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, então, é o nosso general. É aquele a quem Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nosso Cristo, conforme está em Filipenses 2,7, diz, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ali ele nos amou e provou seu amor. Ali ele serviu a inimigos, como nós éramos, numa missão de resgate, numa missão de salvação. O nosso Cristo que morreu, venceu a morte e nos trouxe vida e salvação. O nosso Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo e ele voltará e reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora eu quero convidar você, cristão, nessa porção da palavra de Deus que nós vamos ver, a se alegrar, a se maravilhar com esse Cristo, com quem é o nosso Cristo, com quem é o nosso Senhor, com quem é aqueles a qual nós seguimos, aquele que tem todo o poder, aquele que salva, aquele que é a fonte da nossa esperança. E você que talvez nos visite hoje, que não tenha Cristo, que não professou fé em Cristo, talvez já tenha ouvido falar do Evangelho, eu quero te convidar a conhecer aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele em quem há de fato salvação. Mostrar a vocês todos, a nós todos, como é bom, como é maravilhoso, como é gostoso viver debaixo do governo de Cristo, de quem Cristo é. O seu reino é incrível, é maravilhoso, e nós, como cristãos, já estamos vivendo dele. É o já e o ainda não. Ele será plenamente consumado na volta de Cristo, mas já vivemos no reino de Cristo. Nessa porção, então, que nós chegamos agora no Evangelho de João, o Senhor Jesus, então, ele tinha tratado nos versos anteriores sobre a questão do sábado, e ali ele já criou um grande problema ao se mostrar superior ao sábado. Seus inimigos, então, já estão começando a se articular para matá-lo. O Evangelho de João, então, nesse ponto que chega da história agora, ou nós chegamos à conclusão que Jesus é um louco, ele é um homem totalmente sem noção, um homem que nós não devemos dar crédito, um homem a quem nós não devemos ouvir, desprezar a sua palavra e seguir nosso caminho, como os fariseus fizeram, como os líderes da nação de Israel fizeram, ou então olhar para o Senhor Jesus e crer que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é de fato o grande eu sou. Vamos ao texto então de hoje. O verso 19 vai dizer assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Provavelmente muitos de nós, talvez alguns ainda como inimigos do Senhor, como adversários do Senhor, nós pensamos então nessa filiação divina como algo incrível, como algo assim, eu posso fazer tudo, algo que eu posso talvez até controlar as pessoas, eu posso confrontar aquelas pessoas que me humilharam, eu posso subjugar essas pessoas. Talvez você se diga como filho de Deus, você se apresente até então, você entenda que seja um daqueles que diga, todos os caminhos levam a Deus, eu sou filho de Deus também. E talvez você, como filho de Deus, pense que você possa fazer tudo, que você possa então andar como você quer, da maneira que você quer. O texto ele diz então que é um pouquinho diferente. Ele diz ali assim, o filho nada pode fazer. Ou seja, o filho dele mesmo, ele nada faz. A partir dele mesmo, ele nada faz. Ele faz tudo o que ele faz em Deus, quando ele está em Deus. O pai, então, mostra ao filho o que ele deve fazer. E o filho, em obediência, segue ao pai. E nesse caso, nós estamos, muitas vezes, muito distantes dessa realidade. Nós pensamos que somos filhos de Deus, nós afirmamos que somos filhos de Deus, mas nós insistimos em caminhar distantes ou à parte de Deus. Estamos totalmente distantes, vivendo sem Deus. O texto então diz que o filho só age quando vê o pai fazer algo. Ele está em uma submissão total e ele tem uma humildade total. Ele olha para o pai e espera. Ele vê o que o pai faz. E o que o pai faz, o filho faz. E porque é dessa forma, de uma forma em que ele olha para Deus e faz exatamente o que Deus quer o que Deus faz, é porque o filho, então, ele tem todo o poder. O pai permite, então, que ele seja igual, que o filho seja igual a ele. E o filho faz tudo de acordo com o que o pai quer, com o que o pai requer. Exatamente porque ele nada pode, distante do pai, ausente do pai, porque ele se esvaziou totalmente, e porque ele olha para o pai e faz o que o pai faz, ele tem poder pleno para fazer tudo o que ele quer, subordinado ao pai. Ele participa de todo o agir do pai, de igual maneira, com toda a autoridade. Jesus ele veio à terra, ele assumiu forma humana para cumprir a vontade do Pai, para realizar a agenda do Pai. E nesse sentido, ele está totalmente submisso ao Pai. O Pai inicia, o Pai o envia, o Pai ordena, o Pai o comissiona. O Filho responde, o Filho obedece ao Pai, realiza a vontade do Pai e recebe a autoridade do Pai. O verso 20 vai dizer assim, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Como explicar isso, então? Porque tal submissão, total submissão do Filho, não é prejuízo e desonra, e sim magnitude e glória. Porque nada poder não significa fraqueza, e sim autoridade. Porque o Senhor Jesus apresenta, o Pai ama ao Filho, e é esse amor, então, que transforma tudo. É o amor do Filho que faz com que ele seja totalmente devotado ao Pai, e não possa fazer nada de si mesmo, mas aquilo que o Pai faz. E o Pai, por sua vez, responde ao amor do Filho com amor. O Filho, esquecendo-se inteiramente de si, ele contempla o Pai. E a razão, então, dele não poder fazer nada dele, porque ele precisa olhar o Pai. E ao olhar o Pai, por sua vez, ele não age se aproveitando da situação ou se aproveitando do Filho. Muito pelo contrário. O Pai mostra todas as obras que o Pai faz para que o Filho também o faça. Então, nós podemos dizer que todas as obras que são feitas, que Deus faz,
Jesus, da mesma maneira, o faz. Quando nós pensamos na nossa vida, então, o discípulo nada pode fazer de si mesmo, enquanto não vê o que o Senhor o faz. Mas quando vê o que o Senhor o faz, então o discípulo também passa a fazer exatamente o que o Senhor Jesus faz. De igual modo, o Senhor Jesus ama o seu discípulo e lhe mostra tudo o que ele faz. Aqui cabe a nós já pensarmos como nós temos vivido como discípulos, nós que nos consideramos cristãos, como nós temos vivido como discípulos de Cristo. Se de fato nós olhamos para Cristo, se as nossas decisões, a nossa vida, o nosso caminhar, ele é de acordo com o que nós vemos em Cristo, com o que Cristo nos mostra, ou se vivemos de acordo com o nosso coração, ou se buscamos satisfazer unicamente o nosso coração. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo, olhando para Cristo, vendo o que Cristo está fazendo e fazendo a mesma coisa. E aí nós nos tornamos, de fato, discípulos de Cristo. O verso 21 vai dizer assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui está a explicação do versículo anterior, onde ele diz que maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Quais são essas maravilhosas obras? Uma delas é que o Filho vivifica, o Filho traz vida, assim como o Pai. Primeiro, os irmãos também devem perceber uma unidade entre o Pai e o Filho. O texto vai nos mostrando isso. Assim como o Pai, assim o Filho. O Pai e o Filho, eles são uma unidade, eles estão em unidade. E há obras maiores que ele vai fazer, então, é a ressurreição e a vivificação dos mortos. Nessa obra, também percebemos claramente a unidade de Pai e de Filho. Nós sabemos que constitui é próprio da divindade dar a vida ou ter a vida. A vida está no nosso Deus. E é Ele, o nosso Deus, que traz vida, que traz mortos à vida. É o nosso Deus que chama do nada à existência. E nessa obra divina, então, de dar a vida e de ter a vida, o Senhor Jesus participa. O texto diz também que o Filho vivifica a quem Ele quer. E isso é muito importante. Não são aqueles mortos, eles não são vivificados porque eles são bons, ou porque eles realizaram boas obras, ou porque eles têm algum tipo de mérito. Não. Eles não têm mérito nenhum e neles não há nada de bom. Eles recebem, então, eles vivem quando eles ouvem a voz do Senhor Jesus, e eles recebem, então, a graça do Senhor. E aí, pela vontade do Senhor Jesus, ele é vivificado. Não são aqueles que merecem, não são aqueles que se julgam dignos, mas aqueles a quem o Senhor Jesus quer dar a vida. O verso 22 e 23 vai nos dizer assim: e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. Essa é mais uma tarefa divina, é uma tarefa de Deus, que é o julgamento. E Deus atribui ao Filho esse julgamento. E ele tem um motivo. O motivo, então, é para que o Filho seja honrado da mesma forma que o Pai é honrado. E o Pai que o enviou. Esse texto também nos deixa claro que a vida eterna de cada pessoa, a vida eterna de todos nós, está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o autor da vida e Ele é quem julgará. E o Pai, então, Ele delega
porque eles são um, ele delega ao Filho todo o julgamento. E assim o Filho recebe toda a honra que o Pai recebe. O verso 24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui é algo bem interessante. Aquele que ouve a voz do Senhor Jesus, ele já e creu naquele que enviou, ele passa da vida a ter uma vida eterna. No momento em que o cristão crê de fato na obra do Senhor Jesus e naquele que o enviou, ele passa a ter uma vida eterna com Deus. Ali já está decidido, naquele momento, já faz parte da vida eterna. Não é algo que vai acontecer no futuro, não é algo quando morrer, não é algo para depois. É no momento em que se crê em Cristo Jesus que passa-se a ter a vida eterna com Deus. É algo que aconteceu naquele momento e passa a valer naquele momento. Aquela pessoa que de fato crê em Cristo Jesus, crê na obra do Senhor Jesus e crê naquele que o enviou, passa a ter uma vida eterna e não passa mais por julgamento. A palavra do Senhor Jesus, então, nos leva a confiar em Deus. E a partir de Deus, torna a motivar para a confiança absoluta em Jesus. Porque foi Deus que enviou Jesus. E nesse envio, manifestou o seu coração e sua natureza a todos nós. O verso 25, ele vai dizer assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esses mortos, então, eles estão mortos em seus pecados e em suas transgressões. Talvez aqui nós estejamos alguns mortos na glutonaria, mortos na imoralidade, mortos na ira, nas dissensões, nas facções, na feitiçaria, mortos em todos os tipos de pecado. Aqueles que estão mortos buscando todos os seus prazeres, todas as suas concupiscências, sejam dos olhos, sejam da carne, buscando todo tipo de prazer, buscando todo tipo de poder. Mortos, como eu disse, em todo tipo de pecado, distantes e separados de Deus. E aqui o texto mostra um milagre que acontece. Esses mortos que não podem fazer nada, porque eles estão mortos, eles não podem fazer nada. No entanto, o Senhor Jesus, ao falar, a palavra do Senhor Jesus chega aos seus ouvidos e eles ouvem. O morto que nada pode fazer, ouve a palavra do Senhor Jesus. É a força da voz do Filho de Deus. Ele chega até os mortos e ressoa no coração dos mortos, tornando-se audível. E o milagre acontece. Aqueles que realmente ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. E esse é um momento para você analisar a sua vida. Como você tem vivido, o que tem dominado o teu coração, do que você não abre mão, qual é o teu pecado de estimação, o que você tanto ama, que é superior a Deus, que está ocupando o trono de Deus, o que te impede de ouvir a voz do Senhor Jesus, que tipo de pecado está te dominando de tal forma que você é totalmente surdo, você é escravo do pecado, o que você tanto ama, que você precisa largar para ouvir a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo agora para você: arrependei-vos, vós que praticais a iniquidade. Arrependei-vos, mude de direção, olhe para Cristo, creia em Cristo, creia na obra do Senhor Jesus e seja transformado. Venha à vida e a uma vida eterna, a uma vida abundante, uma vida com Deus.
creia no Cristo e naquele que o enviou. Ouça a palavra do Senhor Jesus e seja salvo. O verso 26 vai dizer assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Somente Deus tem vida em si mesmo. Só Deus. Em nenhum outro há vida em si mesmo. O homem não tem vida em si mesmo. Os animais não têm vida em si mesmo. Nenhuma criatura tem vida em si mesmo. Somente em Deus há vida. E o Pai comunicou ao Filho essa vida. Então, quem crer no Filho, confere a participar dessa vida com Cristo. Lembre-se que o que o Senhor Jesus diz em João 14,6. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um único caminho, há uma única maneira de se ter a vida eterna. E esse caminho, essa maneira de se ter a vida eterna, é o Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. É entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O verso 27 vai dizer: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E esse é o Filho do homem, o Senhor Jesus visa caracterizar-se como alguém que assumiu forma humana, como um humano verdadeiro. Ele tem a vida nele mesmo como Deus, e ao mesmo tempo ele é totalmente ser humano. E é precisamente nessa duplicidade de natureza que ele foi revestido por Deus com toda a autoridade de juízo. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. E em virtude disso, ele conhece as duas realidades. Ele conhece a realidade de Deus e ele conhece a realidade do homem. Sendo assim, ele é o único que pode julgar corretamente. É o único que tem condições de julgar corretamente. O verso 28 vai nos dizer: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Hoje, tanto aqueles que de fato professam fé em Cristo, que dizem crer em Cristo, que são de fato cristãos, como os mortos, eles passam pela morte. A morte ainda é um estágio dessa caminhada. E haverá um momento, então, que, isso no futuro, em que o Senhor Jesus chamará e todos, sem exceção, sairão dos seus túmulos. Os mortos ouvirão, então, a última vez, a voz do Senhor Jesus. Não há como se esquivar disso. Não há como fugir disso. Não há como negar essa realidade. Não há como eles não responderem a esse chamado do Senhor Jesus. Todos ouvirão e todos irão se encontrar com Cristo. Você está preparado para esse encontro com Cristo? O verso 29, ele vai complementar dizendo: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que tiverem praticado o bem são aqueles que creram na obra do Senhor Jesus, são aqueles que creram em quem o enviou, são aqueles que de fato entenderam quem é Cristo e a obra de Cristo, e creram. Para esses não há juízo, eles vão experimentar então a ressurreição para a vida. Eles vão ressuscitar para estarem com o Senhor Jesus no seu reino eterno. Agora, aqueles que vivem praticando o mal, aqueles que negaram a dar ouvidos ao Senhor Jesus, a dar ouvidos à palavra do Cristo, aqueles que não creram em quem o enviou, aqueles que têm uma natureza carnal, então, eles vão experimentar a ressurreição do juízo.
Lucas 13, 27 vai nos dizer: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que negaram a Cristo e negaram aquele que o enviou, têm pela frente uma ressurreição de grande juízo e de grande dor e sofrimento. Eles vão pagar eternamente pela ofensa a um Deus eterno. E a pergunta que eu te faço e que você deve refletir é: qual é a tua situação? Em que situação você se encontra? Naquele que crê e tem vida, ou naquele que rejeitou e tem uma terrível expectativa de juízo? O verso 30 vai nos dizer assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. O filho nada pode. Ele olha para o pai e vê o que o pai faz. Tudo que o pai faz, ele faz. Então, também nesse caso, percebemos claramente a unidade do pai e do filho. E o pai, então, o filho vendo tudo que o pai faz, o pai entrega o juízo na mão do filho. Por sua vez, o filho não dispensa o pai. Ele olha para o pai e faz a vontade do pai. O pai valoriza essa obediência e lhe mostra tudo. O julgar do filho, então, cumpre a única e exclusivamente a sagrada e justa vontade julgadora do próprio Deus. Lembrando-nos que o pai e o filho são um. Quero lembrar os meus amados irmãos que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Talvez você se pergunte agora, mas como eu vou evitar, então, essa condenação eterna? Como eu vou evitar esse juízo eterno? Como eu disse, há um único caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Para você que não é cristão, para você que até agora rejeitou a Cristo e a quem o enviou, a única forma de você ser liberto desse julgamento eterno, desse juízo eterno, desse sofrimento eterno, é olhar para Cristo. É olhar para Cristo e crer na sua obra. E qual obra é essa? O que o Senhor Deus o enviou, e que ele veio para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Para isso foi necessário ele habitar no nosso meio, assumir forma humana e sofrer. Na cruz padeceu, ele foi humilhado, ele foi surrado, cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele foi pregado numa cruz, e lá ele foi cortado. Lá ele foi, então, o próprio Deus, o Deus vivo, onde ele sofreu grande humilhação, porque ele nos amou. Lá o pai, ao ver o filho, então, vê sobre o filho todos os pecados do mundo, e o pai o mata. Na cruz, não foram os homens que mataram o Senhor Jesus. Foi o próprio Deus que se separou dele e despejou toda a sua ira por conta do pecado que ele não cometeu, mas que ele carregou sobre si, todos os nossos pecados. Na sua morte, então, nós somos salvos, nós somos limpos e purificados. Mas a obra do Senhor Jesus, a obra de resgate, a obra de salvação não para por aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Ele venceu a morte, a tal ponto de dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. A missão foi cumprida. E ele ressuscitou e nos justificou. E agora nós podemos nos achegar ao nosso Deus, confiado nessa obra maravilhosa, nessa obra gloriosa
do Senhor Jesus, não nos nossos méritos, não no que nós fazemos, não na maneira que nós vivemos, mas crendo no Senhor Jesus e naquele que o enviou. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Esta é a única forma de salvação. Essa é a única forma de você se achegar a Deus e ter vida eterna. Arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se dos seus pecados. Olhar para Cristo, entender que Cristo pagou por eles. Entender que Cristo é o consumador da tua fé. Olhar para Cristo e ser salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados. É o que o Senhor Jesus pregou enquanto esteve aqui. O texto de hoje, então, ele nos mostra como o nosso Senhor é maravilhoso, como o nosso Senhor é incrível. Ele nos mostra que o Senhor Jesus é coigual a Deus, Ele é Deus. Ele nos mostrou, então, que em humildade para essa obra maravilhosa e gloriosa, Ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele nos mostrou o quanto o Filho ama o Pai. E pelo Pai, então, realizou essa obra. Ele nos mostrou, então, o texto nos mostra claramente que o Filho, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, é o único que dá vida aos mortos, é o único que, ao falar, os mortos respondem. Também nos mostra que o nosso Cristo é o juiz constituído pelo Pai. E que o Filho, ele tem autoridade para dar a quem quer a vida eterna. E que o Filho tem vida própria, porque ele é Deus, assim como Deus. E o Filho, então, tem poder, o nosso Cristo tem poder para ressuscitar a todos no último dia. João tem essa plena convicção, o evangelho dele foi escrito justamente para mostrar isso, que o Senhor Jesus é o Deus vivo, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que todas as obras que foram realizadas e que foram descritas no evangelho têm esse objetivo, de mostrar quem é o Senhor Jesus. Espero que você tenha enxergado quem de fato é o nosso líder, quem de fato é o nosso general, quem de fato é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quão maravilhoso é, quão incrível é, e quão maravilhoso será ter uma eternidade com Ele e conhecê-lo cada vez mais. Talvez para você que nos visita e que não professou fé em Cristo Jesus, é um momento de reflexão. Quem de fato é Jesus para você? E talvez você que se diz cristão, talvez você que esteja afastado, que tem vivido uma vida para seus próprios pecados e delitos, esse também seja o momento em que você precise olhar para Cristo, ouvir a Cristo e retornar aos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós tem mérito e nenhum de nós merece ter uma eternidade contigo. Nós a temos porque o Senhor nos amou e nos amou de tal forma que o Senhor enviou seu Filho, o Deus vivo que habitou no nosso meio. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, tamanha graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou fé em nossos corações e nós cremos na obra maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus. Te peço a Deus que o Senhor avive o coração de cada um dos cristãos que estão aqui, para que olhem para Cristo como Ele de fato é, o autor e consumador da nossa fé, aquele em que há vida, aquele em que salva, aquele que vivifica, aquele que de fato tem poder para transformar. Te peço também por aqueles que não conheceram a Ti ainda e não professaram fé. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando no coração deles, de acordo com o Teu querer. Muda-os, Senhor, para Ti, salva-os, ó Pai. Deus querido, é no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.